Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. Apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos à beira da praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Olha que interessante, minha gente, preste atenção. Jesus está ministrando, a multidão vai chegando, e conforme a multidão vai chegando, Jesus vai ficando meio que encurralado, meio que apertado. Essa é exatamente a expressão que está no versículo de número 1 do capítulo 5 de Lucas. Apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus. Então Jesus foi meio que recuando. Então imagine, Jesus vai recuando, ele olha assim e nota um barco. Evidentemente que haviam muitos barcos, mas ele viu 2 barcos. Eu já ouvi pessoas dizerem que nessa região aqui ficavam não sei quantos barcos. Tudo bem, mas o que a Bíblia diz é que Jesus viu 2. Podiam ter ali 3.000 barcos, 2.000 barcos, 100 barcos, 10, 3, mas Jesus viu 2. E Jesus, vendo 2 barcos, escolheu um. Jesus viu 2 barcos e escolheu um barco, e era justamente o de Simão. Jesus assentou-se ali, pediu para que ele se afastasse um pouco da praia e falava do barco à multidão. Você que trabalha com som, tem alguém que trabalha com som aí do outro lado? Fica mais fácil para você entender. Som e vento trabalham juntos. Você chega frente a uma floresta, em cima da sua casa, sei lá, e você grita, alô, ô, ô. A gente diz, tá me respondendo. É o eco, né? Hoje a gente é adulto, sabe disso. Quando a gente era criança. Então, quando você fala, o vento leva a sua voz. Era isso que Jesus fez no barco de Pedro, no barco de Simão. Ele se assenta, afasta um pouco da praia, conforme ele vai falando, o vento, a brisa vai vindo e levando a voz de Jesus. Ele começa a falar aqui a multidão. Quando ele acaba de falar, no versículo 4, Lucas capítulo 5, no versículo 4, ele diz a Simão, faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. Que incrível! Jesus usa o barco de Simão e depois de um tempo ele diz, bora pescar, lança a rede. Isso aqui é incrível porque o experiente ali com peixes é Simão. Simão é o experiente. Mas Jesus é que está dizendo para ele, vamos pescar. É quase que você dizer para... Existia um ditado antigo, quando alguém queria ensinar para o outro uma coisa que obviamente o outro já sabia, os mais velhos diziam assim, quer ensinar o padre a rezar a missa, rapaz? Quer ensinar o motorista a dirigir? Quer ensinar o pescador a pescar, Jesus? Jesus olha para Pedro, para o Simão e diz, bora pescar. Pedro se vira para Jesus e diz, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. Então, capítulo 5 de Lucas, versículo 5, versículos 4 e 5, Jesus diz para Pedro, para Simão, lançai vossas redes para pescar. E Pedro responde no verso 5. No versículo 5, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. A nossa reflexão fica aqui na parte inicial da resposta de Pedro, o Simão. Porque ele dá 1, 2, 3 informações para Jesus. A primeira informação é, havendo trabalhado toda a noite. A segunda informação é, nada apanhamos. A terceira informação é, sobre tua palavra lançarei as redes. 3 informações que Pedro dá a Jesus. Havendo trabalhado toda a noite. A segunda, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. A terceira informação. A primeira informação diz respeito ao tempo.
ao tempo gasto na pescaria, toda a noite. A segunda informação diz a respeito do resultado do tempo gasto, do trabalho. E qual foi o resultado? Nada apanhamos. E a terceira informação é: mas eu acredito na tua palavra. E sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Oh, glória a Deus. Vejam bem, 3 informações. Nós trabalhamos a noite toda, Jesus. Não apanhamos nada, Jesus. Mas sobre tua palavra vamos lançar a rede. Preste atenção, repetindo. A primeira informação diz respeito ao tempo gasto, ao trabalho que ele teve toda a noite. A segunda informação diz a respeito do resultado desse trabalho. Nada. Na dica de nada apanhamos. E a terceira informação diz respeito à fé, à esperança. O Senhor falou, então eu vou. Agora, fique observando a primeira informação que Pedro dá para Jesus. A primeira informação é: havendo trabalhado toda a noite. Meu Deus. Cara, quando Jesus ouviu Pedro falar aquilo, Jesus se encheu. Por quê? De que quando Pedro diz a Jesus, trabalhamos toda a noite, Jesus olha assim e pensa: eu quero esse cara para mim. Eu quero esse, aleluia. Eu quero esse cara trabalhando para mim. Eu quero esse cara andando comigo. Eu quero que esse cara lidere o início da minha igreja. Por quê? Por quê? Porque eu preciso de gente ao meu lado que não desista facilmente. Oh, meu Deus. Você fica reclamando dos seus fracassos? Talvez seus fracassos é que tem te levado à posição que Deus deseja te colocar. Talvez seus fracassos é o que tem te conduzido ao posto que Deus deseja te dar. Talvez é justamente o seu fracasso que vai te aproximar mais de Jesus. Talvez seja esse tempo de enfermidade que você está atravessando que vai te aproximar mais de Deus. Talvez seja esse tempo difícil na sua vida que vai te aproximar mais de Jesus, que vai te levar a subir outros degraus. Talvez seja esse tempo difícil que vai impulsionar milagres na sua vida. O fracasso de hoje é o mecanismo que aciona o milagre de amanhã. Ai. O fracasso de hoje é o mecanismo que aciona o milagre do amanhã. Quando Pedro diz a Jesus, trabalhamos toda a noite, Jesus olha para ele e diz, mas peraí, trabalhou toda a noite e qual foi o resultado? E Pedro diz, trabalhamos toda a noite e nada apanhamos. Jesus entendeu na hora, cara. Jesus entendeu na hora, mano. Jesus entendeu na hora. Peraí, por que esse cara não voltou do mar na primeira rede que ele puxou vazia? Por que ele não voltou do mar na segunda rede que ele puxou vazia? Na terceira, na quarta, na quinta, na 10ª, na 100ª vez? Pedro olha para Jesus e diz, eu joguei a rede, não veio. Joguei de novo, não veio. Joguei de novo, não veio. Joguei de novo, não veio. E quando eu vi, o dia estava amanhecendo. Eu não desisti na primeira tentativa, nem na segunda, nem na 100ª. Jesus olha aquilo tudo e diz, rapaz, eu quero você perto de mim, oh meu Deus, eu quero andar com um homem desse, eu quero esse homem perto de mim, é de gente assim que eu preciso, gente que não desista na primeira rede vazia que ele encontra. Oh, glória a Deus. Quando Pedro diz para Jesus, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Naquele momento, Jesus olha para Pedro e Jesus então pensa, eu tenho que andar com esse cara. Ou melhor, esse cara tem que andar comigo. É ele que vai liderar o início da minha igreja. É ele que vai liderar o colégio apostólico. É ele que eu vou usar no dia de Pentecostes. É ele que eu vou usar lá em Atos dos Apóstolos. É ele que eu vou usar para a sombra dele curar os enfermos. A vida de Pedro é isso aqui, gente. É só olhar para a vida de Pedro. Tentou a noite toda, não apanhou nada, mas na manhã seguinte o milagre aconteceu. Olha para a vida dele, todo cheio de problemas, brigador, encrenqueiro, negou Jesus, mas depois da ressurreição ele foi o grande homem da igreja primitiva. Aleluia, ele tem dificuldade para entender os milagres aqui, mas em Atos dos Apóstolos a sombra dele cura os enfermos.
Ele está anunciando o seu próprio ministério, como vai ser. A gente trabalha e não vê resultado, mas chega um momento que a gente vê. Quando? Quando a gente não desiste. Eu trabalhei toda a noite e não apanhei nada. Jesus olha para ele e diz, então agora vamos, porque agora chegou o teu resultado. Capítulo 5, versículo 10, aleluia. Jesus então diz para Pedro, não temas, de agora em diante serás pescador de vidas, pescador de homens. E eles, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram Jesus. Resumo da ópera, resumo da história. A grande pesca ali não foi Pedro pegar um monte de peixes a ponto de encher o seu barco e o barco de seus amigos. Não, a grande pesca ali foi o próprio Pedro. Jesus foi o pescador, Pedro foi o peixe. Eu vim aqui para te pegar, rapaz. Eu vim aqui para te resgatar, rapaz. Eu vim aqui porque quero você perto de mim. Que tipo de gente que Jesus quer perto dele? Pescadores. Gente que tenta uma vez, não dá certo. Tenta a segunda, não dá certo. A terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Gente que não desista. Você é esse tipo de pessoa que não desiste? Então Deus tem um chamado para a sua vida. Que Deus te abençoe.